Pessoal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vou palavra final, né? Confesso que traz uma certa insegurança, porque falar da Bíblia, falar do Senhor, falar das coisas que Deus tem feito em nossas vidas é muito fácil, só que também é uma grande responsabilidade, porque quando nós temos essa missão de falar do Senhor, nós temos que falar aquilo que o Senhor quer que a sua igreja ouve. Nós temos que falar o que Deus quer dizer para a sua igreja. Eu creio que é um tempo em que Deus ele está mudando histórias. Ele está trabalhando em nosso favor. Aleluia. E Deus tem tocado muito no meu coração, porque eu acho que eu já até falei outras vezes isso aqui, mas eu fui em todas as igrejas daqui de Tamogi, só que nessa igreja eu nunca tinha vindo. E conversando com a minha irmã falou para mim que ela congregou aqui, fez parte do grupo de jovens, e eu novamente pensei dentro do meu coração, foi a única igreja que eu nunca tinha visitado. E o Johnny falando hoje que ele também já congregou aqui, pensei novamente, foi a única igreja que eu nunca tinha visitado. Irmãos, a gente não entende o que Deus ele quer de nós, muitas vezes. Nós não entendemos os planos de Deus. Muitas vezes a gente quer uma bênção, a gente acha que ela está demorando. Ou muitas vezes a gente está esperando algo para amanhã e algo vem hoje. Muitas vezes a gente ora por algo e Deus faz totalmente diferente daquilo que a gente estava orando e pedindo. Simplesmente porque Deus sabe, irmãos, o que é bom, o que é maravilhoso e o que é melhor para nós. Então, quando eu fiquei sabendo, Deus tocou muito no meu coração. E Ele falou assim: você não foi, você não visitou, mas o tempo é este. Esse é o tempo, esse é um novo tempo. Aleluia. E na confraternização lá, no churrasco que nós fizemos, os irmãos, eu estava conversando com o pastor a respeito de evangelizar. Porque quando eu estava na igreja, o evangelismo ele era de porta em porta. Ele era o evangelismo que nós saímos jovens e entregávamos um folheto e falávamos que Jesus era bom, que Jesus ama e que Jesus salva. Aí eu peguei e falei para o pastor, pastor, a igreja tem mudado, eu não tenho visto isso mais. Porque mesmo a gente estando de fora da igreja, o Espírito Santo incomoda. Porque quem é de Deus ninguém toma. Verdade. Então o Espírito Santo incomodando, ele me levava a observar de fora. Observar que mudou. E o pastor falou isso para mim, ele falou assim: as coisas mudaram. Hoje o porta em porta já não surte mais o mesmo efeito que antigamente. E eu parei para pensar, fiquei analisando, imaginando e pedindo para Deus me falar o porquê que mudou. O porquê que a forma de falar de Jesus, a forma de falar de Deus, a forma de mostrar o amor de Deus para as pessoas mudou. Será que mudou? Ou será que nós mudamos? Ou a sociedade mudou? Porque hoje nós temos internet. Hoje nós podemos fazer um vídeo e várias pessoas assistem. Mas Deus ele incomodou meu coração, porque nós vivemos um tempo no qual as pessoas estão se distanciando das pessoas. O ser humano ele tem
deixado se perder o que é realmente ser um ser humano. Porque alguns anos atrás nós passamos por uma pandemia, que eu confesso que mesmo não estando na igreja, eu acreditava que nós sairíamos daquele tempo pessoas melhores, uma sociedade melhor, um povo melhor. Eu acreditava que depois daquele tempo as pessoas de uma maneira muito grande ia se voltar e tomar uma posição e se direcionar a Deus. Mas o que nós vemos não foi isso que aconteceu. Nós passamos uma pandemia, várias pessoas faleceram, perdemos pessoas próximas, porém o mundo, a sociedade, ela saiu da pandemia como se nunca tivesse ocorrido uma pandemia. E o que isso quer nos dizer? Então eu pensei, eu fiquei refletindo, e Deus falou no meu coração que a sociedade, o mundo, não está nada diferente do mundo que Noé viveu. Não tem diferença. A sociedade, ela está igual. Só que Deus, ele fez um acordo com Noé, que ele não destruiria mais a humanidade, ele não destruiria o homem. Então, nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Aleluia. Eu quero pedir para os irmãos abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da vida de Noé. Quero meditar um pouco sobre o que Noé viveu, o que Noé passou e como foi a conquista de Noé. Quero meditar com os irmãos o tema ser diferente para fazer a diferença. Gênesis capítulo 6. Eu vou estar lendo do versículo 5 ao 12. Gênesis 6, versículo 5 ao 12. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ser diferente para fazer a diferença. Se nós vermos a história de Noé, irmãos, nós vamos ver que Noé ele viveu diante de uma sociedade que estava corrompida. Que a Bíblia vai dizer que naquela sociedade reinava a imoralidade.
O ser humano estava corrompido. E Deus, ele, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas quando a gente vai tratar desse arrependimento de Deus, é bom a gente explicar de que esse arrependimento não é o arrependimento de alguém que errou, que cometeu um erro, ou alguém que quer voltar atrás de algo que fez porque falhou. Esse arrependimento, esse arrependeu-se na palavra de Deus, na Bíblia, ela é uma forma de que o escritor, ele entendeu, ele descreveu um sentimento de Deus, uma tristeza que assolou o coração do Senhor diante da sociedade corrompida na época de Noé. Então esse arrependeu-se é uma maneira muito pequena de nós seres humanos tentarmos explicar o que Deus, o sentimento de Deus. Porque não há nada, não há palavras, não há nada no mundo criado por homens que vai explicar o sentimento de Deus, e nem tampouco o tamanho que Deus tem, o quão grande és o nosso Deus. A Bíblia vai dizer que Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. Por que Noé encontrou graças aos olhos do Senhor? Porque Noé era perfeito. Noé não errava. Noé não tinha pecado. Não, irmãos, não é porque Noé era perfeito. É porque diante de uma sociedade totalmente corrompida, Noé era um homem que temia a Deus, e ele procurava andar com Deus. Então a Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Achar graça diante dos olhos do Senhor é Deus olhar para Noé e falar: Noé, você é meu. Aleluia. Toda essa sociedade vai ser destruída, mas você é meu, e eu vou te salvar. Aleluia. Irmãos, isso quer nos dizer que não é o ambiente do qual vivemos, não é o meio ao qual nós estamos inseridos que faz aquilo que somos. Não é o meio no qual nós estamos vivendo, não é a sociedade que vivemos que faz aquilo que somos diante de Deus. Porque nós, como cristãos, não devemos ser moldados por esse mundo, mas nós devemos ser renovados Glória a Deus. pela misericórdia e pela graça do Senhor. A graça de Deus, irmãos, que está sobre a nossa vida, ela é o que nos faz cada dia mais querermos estar na presença de Deus. Porque nós vemos aí fora muitas vezes pessoas que não conhecem a palavra, ou algumas até que conhecem, tentando por seus meios próprios, tentando por suas próprias forças chegar e se aproximar de Deus. Mas, irmãos, não importa qual que é seu ministério, não importa qual o seu tamanho, não importa o que você faz, qual que é seu cargo dentro da igreja, qual que é o seu cargo diante do reino. Se você prega para o seu vizinho, se você prega no seu trabalho, se você prega na escola, ou se você prega para milhões de pessoas. Porque o que faz, o que nos dá esse privilégio é a misericórdia e a graça de Deus. Aleluia. E graça e misericórdia foi o que Deus teve com a vida de Noé. Porque mesmo em um mundo corrompido, mesmo em um mundo em que a imoralidade habitava no coração do homem, Deus achou graça. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Noé, ele andava com Deus. O andar
andar com Deus, irmãos, não é simplesmente falarmos que somos crentes, que somos cristãos, que servimos a Deus e vamos no culto dia de domingo. O andar com Deus é nós sermos dependentes dele. Aleluia. E o andar com Deus é saber que aonde nós vamos pisar, Deus está pisando primeiro. Verdade, aleluia. Porque se Deus não pisar primeiro aonde nós vamos pisar, é porque naquele lugar nós não devemos colocar os nossos pés. Nós não devemos colocar os nossos pés. Quem anda com Deus é diferente para fazer a diferença. Irmãos, o tempo tem mudado, só que uma coisa nunca irá mudar diante da igreja do Senhor. Verdade, aleluia. É que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura aquele que quer adorá-lo em espírito e em verdade. Verdade. Porque a Bíblia vai nos dizer que muitos irão falar no nome do Senhor, mas muito destes Cristo não vai reconhecer na sua segunda vinda. Porque quando nós adoramos o Senhor, nós falamos no nome do Senhor em espírito e em verdade, nós estamos falando de uma maneira com que o nosso coração, o nosso espírito está ligado no Espírito Santo de Deus, e essa ligação ela é tão forte, tão poderosa, de que nos faz aqui na terra sermos povo escolhido e separado para adorar o Senhor. Deus procura, irmãos, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E para adorar o Senhor em espírito e em verdade, nós precisamos obedecer. Nós precisamos procurar obedecer. E nós vemos na vida de Noé que quando Deus fala para Noé que a sociedade, que o povo ali estava corrompido, e ele iria mandar um dilúvio à terra para destruir o homem. A Bíblia vai dizer que Noé ele obedeceu a Deus. Irmãos, imagina você viver numa sociedade totalmente corrompida. Imagina se você fosse o único cristão aqui em Cambugi. Se você fosse o único cristão da sua família. E você vivesse numa sociedade que está todo mundo indo para um lado. E somente você está indo para o outro. Todo mundo está indo para um lado de perdição. E você está indo para o lado da salvação. Todo mundo está indo para o lado do erro, da facilidade. O lado que não leva para Deus. E você é o único que está indo para o lado da salvação. Irmãos, é difícil. Porque a Bíblia pede para orarmos um pelos outros, para intercedermos um pelos outros. Que quando Jesus disse isso, Ele disse porque Ele saberia que seria difícil. Porque mesmo nós temos o apoio um dos outros, ainda mesmo assim, continua sendo difícil. Então, se nós pararmos para pensar o quanto foi difícil para a vida de Noé, ouvir o que Deus tinha dito, que Ele destruiria a humanidade. E Noé, irmãos, ele era um ser humano, ele tinha amigos. Você acha que Noé não tinha amigos? Não tinham amigos, os amigos dos filhos de Noé? As amigas da esposa de Noé? Eles tinham amigos. É verdade, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Noé ouviu o que o Senhor falou para ele. E ele mesmo, diante de todas aquelas dificuldades, ele aceitou a missão do Senhor. E o que Deus quer dizer para nós hoje sobre isso? Nós estamos aceitando a missão que Deus tem nos dado.
Nós estamos aceitando aquilo que o Senhor tem falado para nós fazer? Porque muitas vezes, irmão, a voz do Senhor vem aos nossos ouvidos, nós paramos para pensar e falar, não é Deus. Mas irmão, se você está orando e você está ouvindo aquela voz, vai lá e fala de Jesus para ele, vai lá e fala do amor de Deus para ele, fala que eu amo ele. Se você está ouvindo essa voz, é Deus falando com você, porque você tem pedido isso. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos incomoda quando erramos, mas ele nos incomoda também para falar do amor de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E isso foi o que Noé fez durante a construção da arca. Porque muitas vezes nós falamos da construção da arca, mas a construção da arca levou mais de 100 anos. E durante todo esse tempo Noé pregou. Durante todo esse tempo Noé anunciou o dilúvio, mas ninguém acreditou. Porque creio eu, irmãos, que se tivesse acreditado, não seria somente Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras que teriam adentrado a arca. É verdade. Aleluia. Então Noé, por 100 anos ele pregou, por 100 anos ele falou que viria o dilúvio. Mas as pessoas daquela sociedade corrompida não acreditou. Mas irmão William, eles não acreditaram porque já até aquele momento não havia chovido na terra. Como que ia ocorrer um dilúvio para inundar a terra de uma tal forma que matasse até as aves dos céus? Mas irmãos, a sociedade não acreditou, o povo ali não acreditou. Mas por que Noé acreditou? É Deus. Aleluia. Noé acreditou, a sociedade também poderia ter acreditado. Mas a grande diferença está que a Bíblia vai falar que Noé andava com Deus. Verdade. Essa é a diferença da sociedade, essa é a nossa diferença. Que quando Deus fala para nós o que nós devemos fazer, nós ouvimos porque nós estamos caminhando com Ele. E caminhar com Ele é você colocar os teus pés aonde o Senhor colocar o dele. Maravilhoso. A sociedade não acreditou, aquele povo não acreditou, mas Noé acreditou, porque Noé andava com Deus. Aleluia. Noé era um homem temente a Deus. E Noé aceitou a palavra do Senhor, aceitou aquela missão, e ele construiu a arca. E por 100 anos ele pregou aquele povo. E aquele povo, irmãos, não adentrou aquela arca. Aquele povo morreu. Aquele povo pereceu. Verdade. Ele pereceu porque eles não acreditavam. Eles pereceram porque eles duvidaram. E isso quer nos trazer, irmãos, que quando nós confiamos no Senhor, Aleluia. quando eu e você acreditamos no Senhor, não importa a situação que eu esteja, que você esteja, não importa a situação que nós estamos passando, É, Senhor. as consequências de toda situação, ela é cuidada por Deus. Deus cuida das consequências, irmãos. Então eu quero pedir para você nesse momento, leve a sua mente aquilo que tem te afligido o teu coração, aquilo que tem trazido um desconforto no seu coração, que tem feito você pedir para Deus, muitas vezes em lágrimas, muitas vezes com o coração aflito, com aquela ansiedade que não vem do Senhor. E tenha certeza, irmãos, que essa consequência de qualquer problema, É. quem toma conta é Deus, em nome de Oh, Jesus. verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, durante 100 anos Noé pregou,
E durante 100 anos, Noé foi aquela sociedade zombou dele. Acredito eu, irmãos, que se a palavra louco existiu naquela época, Noé foi taxado como louco. Se a palavra louco existiu naquela época, eu acredito que esse foi o apelido que deram para Noé. Isso nos leva a entender, irmãos, se nós somos os loucos dessa geração. Será que nós somos os loucos dessa geração? Que quando nós decidimos vir para a igreja, e muitas vezes nós fomos chamados para ir para outro lugar, será que aquele amigo, aquele colega de trabalho que chamou, e você disse, não, hoje eu vou para a igreja, será que ele fala nas suas costas, esse é louco, o que ele vai fazer lá? Isso, irmãos, é nós caminharmos para um lado e as pessoas caminharem para o outro. Noé foi louco naquela geração. Aquela sociedade zombou de Noé. E Noé continuou pregando. Não importa o que você tem passado na sua tentativa de pregar na sua casa, na sua tentativa de pregar na sua escola, na sua tentativa de pregar no seu bairro, na sua cidade ou em qualquer lugar que seja. Irmãos, confesso eu que o meu coração sempre ardeu pelo evangelismo. Eu sempre gostei muito desse ministério de evangelizar. E eu por muito tempo eu ajoelhei e pedi para o Senhor para Ele me dar ousadia e capacidade de poder chegar e falar do amor de Cristo, seja em qual lugar eu estiver. E eu pedia para o Senhor também para Ele me dar essa ousadia, e que em todo momento, toda afronta que eu sofresse, eu tivesse a sabedoria do Espírito Santo para poder responder da mesma forma que Jesus responderia. Aleluia. Irmãos, Noé, creio eu que ele sofreu muita perseguição naquela época. E creio eu que foi muito difícil para Noé e para sua família. Da mesma maneira que muitas vezes é muito difícil para nós. Principalmente quando nós temos pessoas do nosso lado, temos pessoas queridas que nós queremos que venham para a igreja, que nós queremos que venham para esse caminho, mas essas pessoas não vêm. E nós continuamos orando, continuamos falando do amor de Cristo, mas essas pessoas não vêm. Eu confesso que eu questionava a Deus por isso. Eu questionava. Mas nesse tempo, irmãos, que eu me reconciliei com Cristo, eu tenho falado para todo mundo que está à minha volta. Aleluia. Mas Deus tem colocado no meu coração que o meu papel não é convencer ninguém. O meu papel é falar. O meu papel é falar que Cristo salva. O meu papel é falar que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Que Jesus Cristo é o único que pode nos levar para a eternidade. Mas o convencimento, irmãos, é do Espírito Santo. É verdade, aleluia. Então Deus, Ele fala para nós hoje: continua orando, continua perseverando, porque Noé pregou durante 100 anos. Noé perseverou durante 100 anos. E nós não perseveramos durante 100 anos. Quantos anos o pastor José tem de ministério? 68 a 2025. A 2025. 68 anos. Noé pregou por 100 anos. Eu acredito que o pastor José pregou durante todo esse tempo do ministério dele e ele encontrou muitas dificuldades. E Noé encontrou 100 anos de dificuldade para pregar, para avisar o povo de que
Deus mandaria o dilúvio. Deus mandaria o dilúvio. Amém. Irmãos, nós temos que ser os loucos dessa geração para pregar e anunciar o amor de Cristo, independentemente de qual lugar que seja e qual a situação que estamos vivendo. É difícil, mas nós temos que pregar, nós temos que anunciar, assim como Noé anunciou. Noé foi salvo, irmãos, juntamente com sua família. Aleluia. Porque Deus prometeu lá atrás que Ele salvaria Noé e sua família. E quando Noé termina de construir a arca, Deus fala para ele: Noé, agora entra na arca, junto com a sua esposa, junto com seus filhos e com a esposa de seus filhos. Noé construiu a arca, irmãos. E a arca que Noé construiu, o que ele construiu, porque ele obedeceu o Senhor, Aleluia. salvou Noé e sua família. O que nós temos construído diante do Senhor para nos salvar e para salvar a nossa família? Quando eu trouxe a primeira palavra aqui que o irmão João me chamou, eu falei sobre a minha responsabilidade com minhas filhas. Que meu coração apertava quando eu fazia alguma pergunta básica da Bíblia, das historinhas que foram transformadas em histórias infantis para as crianças, e elas não sabiam. Isso ardia o meu coração, doía o meu coração. Porque a responsabilidade delas não saber não é delas, é minha. Porque o que eu estou construindo é o que vai salvar a minha família. Aleluia. O que nós estamos construindo é o que vai salvar o povo que está ao nosso redor. É o que vai salvar a nossa família. É o que vai salvar os nossos amigos. Noé construiu com suas próprias mãos a arca. E Noé foi salvo. Noé, o louco, foi salvo. A loucura de Noé, a loucura de confiar em Deus, a loucura de fazer uma arca em um tempo que ainda não havia chovido na terra, foi o que salvou Noé. A loucura de Noé salvou Noé e sua família. Graças a Deus. Aleluia. Só que a loucura de Noé, irmãos, a nossa loucura de acreditar num Deus que a gente não vê, de acreditar que o Espírito Santo de Deus habita em nós, de acreditar que Deus se fez homem e veio como seu filho, seu único filho, e morreu em uma cruz do Calvário, e morreu em uma cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Que loucura é essa, irmãos? Que loucura é essa acreditar nisso? É a mesma loucura que Noé viveu. Verdade. Ele acreditou no Senhor. Ele confiou. Porque a fé é nós acreditarmos, nós confiarmos que as coisas irão acontecer. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Noé, Deus ele fez um acordo com Noé. Ele fez um acordo com Noé que ele não destruiria mais a humanidade. Então ele enviou Jesus Cristo para que através do sangue dele derramado no madeiro nos desse novamente a liberdade de podermos se achegar próximo de Deus e pedir para Ele e falar para Ele que nós entregamos a nossa vida a Ele, que nós entregamos o nosso coração a Ele. Irmãos, Deus não vai destruir a humanidade com o dilúvio, mas existe uma outra arca
E essa arca se chama a segunda vinda de Cristo. Verdade, aleluia. E essa arca, que é a segunda vinda de Cristo, ela também vai ter a sua porta fechada. E essa porta fechada, como a arca de Noé, não poderá ter sua porta aberta novamente. Que nessa segunda vinda de Cristo, nós continuemos sermos os loucos para adentrar essa arca. Que nós continuemos caminhando com o Senhor, Aleluia. para que quando nessa segunda vinda de Cristo, quando essa porta se fechar, a porta da presença de Deus se fechar, nós, como Noé e sua família, estaremos do lado de Deus. Glória a Deus. Irmãos, ser diferente para fazer a diferença. Ser diferente para fazer a diferença. É isso que o Senhor nos traz hoje como mensagem. É isso que o Senhor fala aos nossos corações. Não sei qual o momento que você está passando, mas Deus manda te dizer para continuar. Oh, Deus. Deus manda te dizer para continuar Aleluia. orando. Continua orando, porque a promessa dele vai ser cumprida. Aleluia. Continue orando, porque o que Deus prometeu vai ser cumprido. Glória a Deus. Aleluia. E tenha certeza absoluta que Deus ele quer o melhor para nós, como Aleluia. ele quis o melhor para Noé, porque Noé andava com Deus. E que nós possamos andar com Deus até o fim, porque o nosso objetivo é a coroa da vida. Oh, aleluia. O nosso objetivo é um dia estar na glória, e para estarmos nessa glória, nós temos que estar do lado de dentro da arca. Verdade, aleluia. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo de Deus possa completar essa palavra nos nossos corações. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu agradeço por essa oportunidade mais uma vez, ó Deus, de trazer a Tua mensagem para a Tua igreja. Senhor, Deus, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Senhor. E que, Senhor, nós possamos entender que essa arca, ó Deus, nós temos que estar dentro dela. E que não importa a situação que estamos passando, que o nosso coração continue queimando pela Tua presença. Que o nosso coração continue queimando, Senhor, pela Tua palavra. E que nós possamos ser diferentes. Que nós possamos fazer a diferença aonde nós estivermos. Completa, Senhor, em nome de Jesus, essa palavra em cada coração. E nos ensina e nos ajuda, Senhor, a ser como o Senhor deseja. Muda aquilo que precisa ser mudado e transforma o que precisa ser transformado no nosso coração, para que nós possamos se achegar à Tua presença de uma maneira que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado. Ser diferente, irmãos, para fazer a diferença.